estando firmado na verdade, verdade que traz a vida e a justiça, justiça por sangue eu sou justificado, não estou mais separado de Deus. Viver estando firmado na verdade, verdade que traz a vida e a justiça, justiça por sangue eu sou justificado, não estou mais separado de Deus. Você pode dizer: seu filho eu sou, e amando quero só poder me derramar, me entregar. Seu filho eu sou, e amando quero só poder me entregar e agradecer. E agradecer. Viver estando firmado na verdade, verdade que traz a vida e a justiça, justiça por sangue eu sou justificado, não estou mais separado de Deus. Seu filho eu sou, e amando quero só poder me derramar, me entregar. Seu filho eu sou, e amando quero só poder me entregar e agradecer. E agradecer. Coração grato por tudo que vida por tua morte eu posso viver. Coração grato por tudo que tenho. Eu tenho amigo que me deu sua vida. Por tua morte eu posso viver.
saberei. Sim, Senhor, nós queremos ser gratos pelo teu sacrifício, Senhor, por aquilo que o Senhor fez por nós. Senhor, usa as nossas vidas, Senhor, como instrumentos da sua graça, para que as pessoas possam, através da nossa vida, conhecer aquilo que o Senhor fez na cruz por cada uma delas, Senhor. Que a gente possa viver uma vida de amar, de levar a alegria, de levar a paz que somente vem de Ti, Senhor. Que a nossa vida transborde, Senhor. Comece nas nossas vidas. Muda o que precisa ser mudado, molda o que precisa ser mudado, Senhor. Nós Te amamos, nós Te adoramos, nós Te bendizemos, porque Tu és santo, Tu és digno. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Senhor, fala aos nossos corações agora através da Tua palavra, Senhor. Prepara os nossos corações, que a gente continue na Tua presença, Senhor. Que as crianças possam ouvir a Tua palavra, a Tua voz, Senhor, através daquilo que os professores prepararam. Senhor, fala ao coração dos professores, Senhor. Ministra nos corações deles enquanto eles estiverem falando, Senhor, lançando a semente na vida das nossas crianças, Senhor. E que esse fruto a gente possa ver aqui, Senhor, de crianças que crescem na casa de Deus e permanecem e amam estar aqui, Senhor. Que esse possa ser o nosso desejo e que isso a gente possa ensinar para os nossos filhos, para as nossas crianças, Senhor. Que é um prazer viver na casa do Senhor, na presença dEle. Não há lugar melhor. Amém, Senhor. Fala aos nossos corações. Obrigado pela Tua presença, Senhor. Obrigado que o Senhor nos cuida, nos ama, nos revigora, nos trata. O Senhor é Salvador, Santificador. Tu és médico divino. Tu és o Rei da nossa esperança, que um dia veremos. Vivemos para esse dia, Senhor,
onde o Senhor virá nos buscar e nós teremos a oportunidade de te ver face a face, Senhor, e te louvar e te agradecer, te bendizer por aquilo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor é, sempre foi e vai continuar sendo. Que nós sejamos gratos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Fala aos nossos corações, Senhor, mais uma vez. Esse é o nosso pedido, esse é o nosso desejo. Em Teu nome, entregamos tudo. Amém. Você pode se sentar. Peço um minuto da atenção para os nossos avisos e para a nossa agenda dos próximos dias. É uma grande alegria podermos recebê-los novamente para as nossas celebrações presenciais. Para atender às medidas de segurança, estamos operando com um número reduzido de lugares, então programe-se para chegar com antecedência. As transmissões online, através do nosso canal no YouTube, serão mantidas, para que você possa escolher a melhor maneira de nos acompanhar. O mais importante é que estejamos juntos. Temos grupos de células que se reúnem durante a semana, e você é o nosso convidado para participar. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp e vamos te direcionar para um grupo onde você será muito bem-vindo. Você tem alguma dúvida, elogio ou sugestão? Então procure pela nossa vogal Shirley e ela direcionará a questão para a nossa diretoria. Faça sua doação para o Fundo Social Aliança. Seja um canal de bênçãos para aqueles que têm passado por momentos de muita dificuldade. Lembrando que você pode continuar ofertando para os ministérios da nossa igreja e honrando com os seus compromissos como a promessa de fé e o seu dízimo, através de transferência bancária, depósito em conta ou Pix. Se você tiver alguma dúvida sobre como realizar esses procedimentos, entre em contato com um dos nossos tesoureiros. Verifique os textos da leitura diária da palavra para essa semana. Vamos continuar juntos, ouvindo aquilo que Deus deseja falar com a sua igreja. Acompanhe conosco a nossa série de mensagens Gente que faz a diferença. Boa noite. Boa noite a você que está aqui, no nosso templo. E boa noite a você que está nos acompanhando pela internet. Deus abençoe cada um de vocês. E é uma alegria realmente poder estarmos juntos aqui e poder partilhar um pouco daquilo que Deus tem para o nosso dia a dia, para a nossa vida, E que Deus possa também abençoar as crianças nesse culto que elas terão lá no espaço que foram preparados para elas. Amém? Deus abençoe vocês, crianças. Nós temos, durante esse mês de setembro, que está denominado Setembro Amarelo, é um mês em que nós nos unimos a algumas entidades para que pudéssemos chamar a atenção de toda a sociedade, de nossos governos, autoridades, para essa questão do suicídio em prol da vida. É a nossa mensagem, a nossa campanha de um levante para isso, de estarmos atentando para isso. E dentro dessa
ideia dessa campanha durante esse mês de setembro, a nossa igreja ela tem partilhado durante o mês de setembro. O tema da nossa mensagem é gente que faz a diferença. A intenção também é permitir trazer a memória minha e sua sobre aquelas pessoas que passaram pela nossa vida, pela nossa vida e fez a diferença em nossas vidas. Pessoas que, não importa onde elas estejam hoje, mas que você traz à memória, diz, essa pessoa fez parte da minha vida, ela fez a diferença na minha vida. Hoje eu estou aqui porque alguém fez essa diferença na minha vida. Essa é a ideia de fazer com que esse mês nós pudéssemos fazer essa série de mensagens. Gente que faz a diferença. Mas além de gente que faz a diferença, nós como igreja, a Igreja Aliança Cristã e Missionária da Vista Verde, ela também tem essa visão e essa missão de como igreja, ela ser uma igreja relevante, uma igreja que ela vem de encontro com as necessidades das pessoas. Uma igreja relevante, onde ela possa ter uma visão realmente de pessoas que necessitam não só de ajudas materiais, mas de ajudas espirituais. A nossa igreja, a Aliança Cristã Missionária, ela precisa ter essa visão. Ela tem essa visão e deve continuar tendo essa visão de ser uma igreja relevante, uma igreja que olha para as necessidades das pessoas, em todos os sentidos. Durante esse mês de setembro, nós estamos partilhando sobre a história de Davi. E eu queria, aliás, no primeiro domingo, nós partilhamos sobre o princípio da coragem, onde nós pudemos ouvir um pouco sobre a coragem de Davi, naquele momento difícil de luta com Golias, né? O pequeno que lutou com o grande e que venceu o maior, que é Deus, né? Essa foi a luta do pequeno Davi com o grande Golias e o maior que é Deus que venceu. Depois nós falamos ouvimos sobre o princípio da honra, né? Justamente onde o Davi ele vai honrar um grupo de valentes que faziam parte do seu exército, e ele então vai prestar honras a ele pelo sacrifício que eles fizeram por ele. No terceiro domingo nós partilhamos sobre o princípio da generosidade, onde Davi ele vai ser generoso, uma bondade, né, que nós aprendemos dele ter feito uma bondade para com o filho de Jonatas, ou seja, para o neto de Saul. Saul, aquele rei que só perseguiu, tentando matar de toda maneira a Davi. E ele então tem essa generosidade em seu coração para poder premiar, vamos dizer assim, o neto de Saul, o filho de Jonatas. E eu quero dar continuidade nessa noite com você sobre essa mensagem, falando um pouco também sobre Davi. E eu quero partilhar com você também um princípio. E o nosso princípio é o princípio da entrega. O princípio da entrega. E para a gente poder falar sobre esse princípio da entrega, eu queria partilhar com você o texto que está em 2 Samuel, no capítulo 16.
desse texto. Eu quero fazer com que você e nós possamos ter entendimento. Qual a razão desse texto? Por que nós vamos ler esse texto? O que realmente esse texto quer falar comigo e com você? Né? O que ele traz realmente para mim e para você? E eu queria que você prestasse atenção nesse pano de fundo, porque quando nós formos ler esse texto, essa narrativa da palavra, eu tenho certeza que você já vai estar mais no entendimento, e vai ter mais entendimento daquilo que a palavra quer nos dizer. O rei Davi, o grande rei, ele teve 17 mulheres. Eram 17 mulheres. Dessas 17 mulheres, 8 eram esposas. 8 esposas e 9 concubinas. Bom, se pergunta o que é concubinas, né? Se olharmos para o dia de hoje, dizemos, são amantes, né? Não tem outra explicação. Mas são 8 esposas e 9 concubinas. Dessas 17 mulheres, aproximadamente, Davi teve 30 filhos. A Bíblia fala de 20, porque a Bíblia não narra os filhos que são mulheres. Normalmente elas não narram. Normalmente narra somente os filhos homens, né, os nomes dos filhos. E o interessante é que desses 20 filhos que a Bíblia narra, tinha um que era uma mulher. Essa mulher se chama Tamar, uma filha de Davi chamada Tamar. Tamar tinha um irmão chamado Absalão. Os dois eram filhos de uma princesa que se chamava Maaca. Eram filhos de Davi e filhos dessa princesa da Síria, que era Maaca. Tamar, ela tinha um meio-irmão. Esse meio-irmão se chamava Aminon. E esse Aminon era filho de Ainoã. Ainoã era também uma das esposas de Davi. E era então meia-irmã de Tamar. Aminon, ele se apaixonou pela irmã. A paixão dele era tão grande pela irmã, pela Tamar, que ele ficou doente, ele ficou desesperado, porque ele queria namorar com a irmã, a meia-irmã. E ele procura um amigo, ele vai procurar um amigo, e esse amigo era o primo dele, Jonadab. E esse primo dele, então, dá um conselho para ele, o amigo, né? O conselho de amigo. Você finge de doente, finge que está doente, fica deitado na cama. Quando teu pai vier para te visitar, você diz para ele, pai, eu queria muito que a minha irmã viesse cuidar de mim. E quando ela chegasse, se ela estivesse cuidando de você, você faz o que tem que ser feito. Ele falou, gostei da ideia, né? Vou fazer. E ele então finge de doente, né? Que está doente, está na cama, deitado. Davi vai visitar o filho, Davi vai embora e ele fala para o pai, pai, eu quero que a Tamar, a minha irmã Tamar, ela venha cuidar de mim. E Davi falou, tranquilo, filho, ela vai vir cuidar de você. E Tamar, então, foi para cuidar de Aminon. E quando chega um momento, porque ele está sozinho com ela naquele quarto, sozinho, ela faz um bolo, né? Faz um bolo gostoso e vai levar para ele, está cuidando dele. E naquele momento que eles estão ali sozinhos, ele levanta, né? Ele ataca ela, agarra ela e estupra ela. E aí naquele momento ela
ele pega, estuprou ela, tudo, ele pega e manda ela embora. Ele sentiu aversão por ela naquele momento. Então ele fala para ela, vai embora, você não vale nada, você é uma vagabunda, né? E ela sai chorando, ela sai angustiada do quarto. E ela está indo embora, porque ela foi desonrada pelo próprio irmão, o meio-irmão, né? E ela encontra, no meio do caminho, ela encontra com o irmão, Absalão. E ela então conta para Absalão o que tinha acontecido com ela. Aí Absalão disse para ela assim, fica quietinha, não fala nada para ninguém, vai pegar mal se você falar, porque vai sujar o nome da família. Então a melhor coisa que você faz é ficar quietinha. Fica quietinha, não fala nada para ninguém. E ela ficou ainda mais angustiada e foi embora para casa. O pai dela, quando soube, o pai dela também fez a mesma coisa do que o filho Absalão. E ele não fez absolutamente nada com o filho Aminon. Simplesmente deixou passar. Passaram 2 anos depois do incesto. 2 anos. Absalão, ele vai trabalhar em uma vinha, alguma coisa assim. Ele vai fazer a tosquia, né? E ele leva com ele alguns irmãos. E leva também alguns servos. E junto vai Aminon. E naquele dia, Absalão vingou o incesto da irmã. Ele matou o irmão Aminon. Quando ele mata o irmão Aminon, Davi, o pai, ele fica sabendo do que tinha acontecido, ele fica angustiado, fica revoltado, e ele quer pegar Absalão. Mas Absalão, sabendo do que se passava com o pai, Absalão então foge. Ele vai para a Síria, porque lá na Síria mora o avô. O pai da mãe dele mora na Síria. E ele foge para lá, para esconder do pai. E durante 3 anos, ele fica lá na Síria, fugindo do pai. O pai dele, Davi, ficou com muita saudade do filho. E mandou trazer o filho de volta. E perdoou o filho, disse, eu não tenho mais nada. Ele já passou aquela angústia pela morte do Aminon. Porque o Aminon era o primogênito de Davi. E Absalão então volta para Israel. E ele voltando para Israel, durante 4 anos, 4 anos ali que ele estava em Israel, ele montou um partido, o partido do PA, partido do Absalão. Não é do Mensalão, não, é do Absalão. E esse partido do Absalão, ele começou a trabalhar, Absalão, começou a trabalhar na cabeça do povo. Ele começou a trabalhar nas pessoas de Israel. E no final de 4 anos, ele conseguiu 80%, 90% do povo de Israel no partido dele. E o partido dele estava exatamente contra o pai. Quando chegou no final dos 4 anos, aquele povo que estava com ele, que era a maioria, o povo então decide elegê-lo como o novo rei de Israel. E ele então é o novo rei de Israel. Davi era o rei de Israel, mas como que pode agora 2 reis? Absalão pensou assim, não pode ter 2 reis. Um rei só. Então ele pensou assim, eu vou para Jerusalém, eu vou reinar em Jerusalém, e vou matar meu pai. Eu mato meu pai, pego o reino e eu vou ser o novo rei de Jerusalém, em Israel. Quando Davi fica sabendo da trama do filho, que o filho já estava com 90% ou mais do povo, e ele tinha se autoeleito, né, como o rei, Davi reuniu todo o seu povo que estava ali, que era com ele.
se reuniu com ele e disse para eles: olha, meu filho é o novo rei, ele está vindo para cá, diz que vai me matar e vai assumir o reino. Então eu já tomei a minha decisão. Eu quero dizer para vocês que eu vou fugir. Eu vou fugir porque eu não quero um confronto com o meu próprio filho. Eu não quero matar o meu filho. E eu não quero ser morto pelo meu filho. Então, para evitar a morte, eu vou fugir. E ele então reúne o povo, né, as suas esposas e os filhos e o seu exército. Somando, tinha mais ou menos em torno de 600 pessoas. E ele então foge de Jerusalém. E ele então sai de Jerusalém em fuga por causa de Absalão, o seu filho. E é aí, nesse momento que ele está fugindo, acontecem muitos e muitos incidentes com Davi. Muitos incidentes estão acontecendo. E eu queria partilhar com você justamente um desses incidentes que acontece na fuga de Davi. E aí você vai entender aquilo que ele passou, aquilo que ele sofreu durante essa fuga, nesse incidente, que eu convido você a ler comigo. Amém? A razão por causa que nós vamos ler esse texto. Agora eu acredito que você entendeu por que razão vamos ler esse texto e vamos entender então o que esse texto quis dizer. Segundo Samuel, capítulo 16, versículo do 5 até o 14, diz assim: E chegando o rei Davi ao Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando o Simei, assim dizia: Sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na tua mão, na mão de Absalão teu filho, e este agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe diz: Amaldiçoa Davi, quem pois diria? Porque assim fizestes. Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: Eis que meu filho, que saiu das minhas estranhas, procura a minha morte. Quanto mais ainda este filho de Gemini. Deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. Porventura o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará como bem a sua maldição nesse dia? Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi, os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Amém? Eu quero partilhar 3 personagens com você desse texto. 3 personagens. Eu tenho certeza absoluta que aquilo que eles fizeram, nós vamos aprender. Nós vamos saber, vamos aprender. O que eles fizeram de bom, nós podemos praticar. Aprender e praticar. Mas aquilo que eles fizeram de ruim, esses personagens, nós também podemos aprender e não praticar. Eu quero
falar, o primeiro personagem que eu gostaria de falar com você, ele está no versículo 1, se você puder ler comigo novamente. Aliás, no versículo 5, diz assim: E chegando o rei Davi a Baorim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando. Eu quero falar com você sobre Simei, este homem chamado Simei. E eu titulei assim: Simei, um homem segundo o coração de Saul. Este homem era segundo o coração de Saul. Simei, esse nome Simei, ele quer dizer de nariz arrebitado. Se você quer chamar alguém de nariz arrebitado, chama de Simei, né? Seu Simei, né? Simei, ele era da tribo ou da linhagem de Benjamim. Ele era um benjamita, né? Como diz a palavra. Benjamita porque ele era Benjamim, filho de Jacó. Jacó tinha 12 filhos. Quem eram os 12 filhos? Era Rubens, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Gade, José, Dan, Aser e Benjamim. Benjamim era um dos 12 filhos de Jacó, que formavam assim as 12 tribos. Assim como Saul era da linhagem de Benjamim, Saul era da linhagem de Benjamim, assim também Davi era da linhagem de Judá. Ou então, todos os personagens que você vê na Bíblia sempre têm uma linhagem, como Moisés, por exemplo. Moisés era da linhagem de Levi. E esse Simei, ele era da família de Saul. Saul era o rei, o primeiro rei de Israel. E Simei, ele era da família, ou era algum parente de Saul. Ele era um primo, um sobrinho, um tio, alguma coisa de Saul. E ele era um homem muito influente. Simei era muito influente no reino de Saul. Ele talvez tinha algum ministério, talvez tinha algum trabalho que ele fazia no governo do rei Saul. Simei, ele era um homem muito devotado, muito interessado na causa de Saul. Simei, ele conhecia todo aquilo que aconteceu com Saul, desde da colocação de Saul como rei até o seu depor, até deporem ele do cargo. Simei era uma pessoa influente, ele conhecia tudo ali dentro do reino de Saul. Ele talvez não sabia, mas Deus pega com a mão Saul e coloca no reino, para ser rei, no trono. O mesmo Deus pega Saul com as mãos e tira do trono. E esse mesmo Deus, ele pega agora Davi e coloca no trono com as mãos. É Deus quem coloca, ninguém pode depor, ninguém pode tirar. Só que este Simei, ele por ser da linhagem de Saul, ele tinha mais ou menos a ideia de que o rei, quando ele morria, ele passava, a coroa do rei era passada para alguém da família. Alguém da família que recebia. Só que ali aconteceu algo de estranho. Saul morre, o seu filho Jonatas também morre, e de repente a coroa, o trono é passado para Davi, que é de uma outra tribo, que de uma outra linhagem. E quando nasce o novo rei de Israel, quando nasceu o novo rei de Israel, nasceu também um outro rei, mas no coração de Simei. E nasce no coração de Simei uma amargura muito grande. Nasce no coração de Simei uma mágoa, um ódio, uma raiva de Davi.
porque ele entendia que Davi não era a pessoa certa para ocupar aquele trono. Davi, durante 10 a 15 anos aproximados, enquanto Davi reinava, enquanto Davi estava reinando, esse Simei, ele era um homem que ele comia com Davi, ele bebia com Davi, ele andava por Israel, ele fazia todo o trabalho ali no reinado de Davi, todo o tempo fazendo, todo o tempo. Mas tinha algo diferente dentro dele. Apesar de nenhum momento ele demonstrou a deslealdade com Davi, mas dentro do coração dele tinha algo muito interessante, que era essa amargura, esta bronca, né? Esta mágoa que ele tinha por causa do trono. E aí então vai acontecer o grande encontro entre Simei e Davi, depois de longos 10, 12 anos aproximados. Corre uma notícia em toda Israel. E qual era a notícia? Absalão é o novo rei. Absalão está indo para Jerusalém, ele vai chegar em Jerusalém, vai matar todos aqueles que estiverem do lado do pai dele, e vai matar o pai dele. E ele ainda depois do trono, o pai. E quando Davi foge, quando Davi está fugindo, indo para algum lugar, para se esconder, a Bíblia está dizendo para nós que ele chega perto dessa aldeia chamada Paurim, e ele então dá de encontro com quem? Com Simei. Naquele encontro que ele tem com Simei ele está confuso. 3 coisas acontecem com Simei naquele momento em que ele tem um encontro com Davi. 3 coisas importantes. Primeiro, o descontrole emocional de Simei. Mas como assim um descontrole emocional? Simei, quando ele vê Davi, ele começa a dar pulo de alegria. Ele começa numa felicidade muito grande. Ele começa um sorriso de orelha a orelha, como diz. Ele está sorrindo, ele está feliz da vida pelo encontro dele com Davi. Davi está fugindo. Mas só que aquela alegria que ele está tendo não é alegria por causa do rei, porque Davi, o rei, está passando ali perto da aldeia dele. Simei está feliz, está alegre, está contente, porque ele viu Davi, um inimigo, sendo destruído, caído, perdeu o poder. Aquilo encheu de alegria o coração de Simei. Simei está feliz da vida. Davi perdeu a condição de rei, não tem autoridade nenhuma mais. Só que do outro lado, quando ele está alegre, está feliz, ele também, o outro sentimento dele, ele está irado, ele tem uma mágoa, ele tem uma amargura em seu coração contra Davi. E aí aquele encontro, o descontrole emocional de Simei. Simei fica descontrolado, ele não percebe as pessoas, quem está do lado, ele não quer saber, ele só olha para Davi, ele está mostrando todo o seu desabafo, o seu descarrego ali em cima de Davi. Quando ele encontra com Davi, é um descontrole emocional. E quando ele fica no descontrole emocional, a Bíblia diz também que ele fica num descontrole espiritual. E quando ele fica naquele descontrole espiritual, ele começa a arrancar de dentro. Ele começa a arrancar de dentro aquilo que estava dentro do coração dele há muitos anos, há 10, 12, 15 anos. A amargura, e a amargura, a mágoa, o rancor, a raiva, ela faz que você arranca de dentro assim, sua boca, sua voz, ela começa. E ele então, naquele momento, naquele descontrole espiritual dele, ele começa a dizer para Davi: sai daqui, seu homem de sangue. Homem de sangue quer dizer assassino, bandido, sem vergonha,
chamando um rei, o homem de sangue. Ele está dizendo que ele está acusando Davi das mortes que aconteceram em algum tempo atrás, de Saul, de Jonatas, as mortes da família de Saul, mortes de outros que tiveram, que ele estava acusando Davi dessas mortes. Homem de sangue, assassino. E ele também calunia, ele está fazendo calúnias para Davi. Ele está chamando Davi de homem de Belial. Você sabe o que é homem de Belial? Homem de Belial é seu homem do diabo, seu demônio, seu contendista. Homem de Belial, ele começa a chamar a Davi. E ele começa a amaldiçoar Davi. Amaldiçoar Davi é todo o mal que ele desejava no coração, ele estava desejando para Davi. Todo o mal, tudo que você imaginar, ele estava desejando para Davi. Só que ele não fica só no espiritual, ele parte também para o descontrole físico. Chegou um ponto dele ter um descontrole físico, e quando ele tem um descontrole físico, ele passa a atirar pedras. Quando você ou eu, quando nós, Simei, ele perde o controle físico, ele, no caso, estava atirando pedras em Davi, porque a intenção dele era ferir Davi, era físico, ele queria machucar Davi, ferir Davi, ele atirava pedras, poeira, como diz a palavra de Deus. Por isso é que eu disse que Simei era um homem segundo o coração de Saul. Ele era um homem devoto de Saul. Ele causou isso por causa de um problema que talvez não era dele, talvez era do Saul. Mas ele comprou a dor de Saul. Simei. Gente que faz a diferença, se nós olharmos para nós somos melhores do que Simei? Não. Simei, ele apenas mostrou aquilo que está em mim, aquilo que está em você, aquilo que está em nós. Simei deixou uma amargura no seu coração, deixou entrar essa amargura, se tornou uma raiz de amargura. E nós podemos também ter deixado entrar uma raiz de amargura, uma mágoa em nosso coração. Se você refletir, você falar, será que eu deixei alguma amargura entrar no meu coração alguns anos atrás? Será que eu senti alguma mágoa, alguma amargura por alguém que me falou algo, por alguém que me fez algo, alguém que me machucou alguns anos atrás? Meu pai, minha mãe, minha esposa, meu esposo, meus filhos, meu vizinho, meu patrão, meu professor, meus alunos, né? Alguma coisa, alguma mágoa que nos deixou. E aí a gente falou assim, não, deixa que o tempo cura, tá de boa, estou tranquilo, não, deixa para lá. Se eu deixar para lá essa mágoa, se eu não cuidar, se eu não tratar dessa amargura, se eu não fizer nada com ela, pode ter certeza absoluta que um dia eu vou revelar. Ela vai ser revelada dentro de mim. Um dia vai acontecer, porque eu aprendi assim, que se você é filho de Deus, você é um cristão, você é alguém que conheceu Jesus, que tem Jesus no seu coração, você, com certeza, você entra no céu santo, a santidade. Então eu entendo assim que não tem sentido eu entrar no céu com rancor. Chegar no céu e, por que tanta amargura? Por que tanto rancor no seu coração? Não deu tempo de tratar, né? Não deu tempo de cuidar. E se nós não tratarmos dessa amargura que está no meu coração, no seu coração, se nós não tratarmos, no dia que nós tivermos que tratarmos, vamos entregar um dia,
Assim como Simei entregou o que estava no seu coração, ele entregou para Davi, que era toda a amargura, assim eu e você também vamos entregar. E aí nós podemos ter o descontrole emocional. E o descontrole emocional meu e seu é o descontrole emocional quando a gente vai encontrar aquela pessoa, né? Eu faço de tudo para não encontrar com aquela pessoa. Eu faço de tudo para não olhar para aquela pessoa. Eu gosto dela, eu entro na igreja, ela está sentada lá, e eu procuro sentar para lá, para ficar em paz, né? Eu gosto dela, eu amo ela, é minha irmã, mas ela para lá e eu para cá. É assim que a gente faz, né? Por quê? Por causa de uma amargura, né? De um rancor que ficou no coração. E aí, como Simei, a gente também faz isso. A gente vai levando, né, no banho-maria, na barriga, como diz, empurrando com a barriga, achando que o tempo vai cuidar, o tempo vai curar, né? E o nosso descontrole emocional, se prepare, porque um dia se você tem algo no coração, se eu tenho algo no coração, um dia você vai encontrar com essa pessoa. Deus não vai deixar que você se aproxime dessa pessoa antes da sua morte. Não vai. Ele vai querer que você resolva antes. Você não vai resolver lá. E o descontrole espiritual que nós temos é quando nós perdemos o controle emocional. E aí nós partimos então para a calúnia, para a acusação. Nós começamos a discutir com a pessoa, bater com a pessoa. Por quê? Porque estamos no descontrole espiritual. E nós fazemos isso. E no nosso descontrole espiritual, a gente também começa a acusar as pessoas de todas as formas. A gente procura, às vezes, caluniar, às vezes ameaçar. E nós amaldiçoamos também as pessoas. Também amaldiçoamos as pessoas. E todo dia, eu nem vou perguntar para você, mas todos nós amaldiçoamos as pessoas todo dia. A cada minuto estamos amaldiçoando uma pessoa. Quando eu e você, nós falamos assim, demora que ele bate o carro, se arrebente. Demora que ele perca o emprego. Demora que ele seja mandado embora. Demora que morra afogado, né, na piscina. Demora que o avião cai. Demora que roubem o carro dele. Sabe o que é amaldiçoar? É esse demora. Nós amaldiçoamos as pessoas todo dia. E tem outra maneira de amaldiçoar as pessoas. Sabe o que a gente faz? A gente diz assim, Chiquinho, você sabe quem foi mandado embora da empresa hoje? Não, fulano foi mandado embora. Sério? Sério? Bem feito. Bem feito. Você está sabendo que roubaram o carro lá na porta da igreja do fulano? Sério? Sério? Bem feito. Quem mandou não dar carona para mim? Nós amaldiçoamos as pessoas. E quando nós partimos para o descontrole físico, nós agredimos as pessoas, assim como Simei agrediu, né? Atirando pedras, nós atiramos o que temos na mão. Se eu tiver um revólver, eu atiro. Se eu tiver uma faca, eu esfaqueio. Se eu tiver pedras, eu atiro pedras. Mas se eu tiver panela na minha mão, eu atiro até a panela na cabeça dele. Nós não somos diferentes, nós atiramos. Nós também somos assim no nosso descontrole. Além do descontrole verbal, o nosso descontrole físico também é. Não somos diferentes de Simei. Nós temos que nos preparar para o dia do encontro que vamos ter com a pessoa que causou a mágoa no meu e no seu coração. A segunda personagem que eu quero partilhar com você, rapidamente, é Abisai. Esse Abisai era um grande defensor do Davi. Era visto como um homem segundo o coração de Davi.
Esse Abisai, ele tinha um encanto, né, por Davi. O nome Abisai quer dizer, meu pai é. E Abisai, ele era irmão de Joabe, ele era também irmão de Azael. Nesse momento aqui do encontro deles, Azael já tinha morrido há uns 15 anos atrás, né? Então está à direita e à esquerda dele está Abisai e Joabe. Abisai era um grande protetor de Davi. E ele, em algumas circunstâncias da Bíblia, que nós podemos encontrar, teve um momento em que Abisai e Saul e Davi, eles saem para se encontrar com Saul, porque Saul estava num lugar, Saul estava perseguindo Davi, e quando ele chega naquele lugar, o Saul está dormindo. Saul está dormindo com seus soldados. E Abisai então chega pertinho lá com Davi e diz para Davi assim: se você deixar, eu vou lá e cravo a espada no coração dele. É um golpe só, eu mato ele. Abisai. Esse era o jeito que Abisai tinha de tratar. E ele então, nesse momento aqui, ele fica indignado. Abisai está indignado com o que está acontecendo. Ele olha, mais ou menos naquele jogo de tênis, né? Que a torcida fica assim, ó. Não é? Abisai olha para lá e vê o Simei falando aquelas coisas horríveis para o rei. E ele olha para cá e vê o rei sem falar nada. O rei fica quieto. Ele olha para lá e o Simei falando. E olha para cá e o rei quieto. Ele fica indignado. Ele faz uma proposta para Davi. Ele diz assim: Senhor, não é possível que esse cão morto era um inútil, né? Alguém que era inútil naquela época, cão morto. Não é possível que esse cão morto esteja falando essas coisas para o Senhor, amaldiçoando o Senhor. Ele fica indignado com aquela situação. Então ele vai propor para Davi o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, deixa eu ir lá, eu arranco a cabeça dele fora e a gente acaba com o problema. E Davi vai dizer para ele: não, de jeito nenhum. Assim como Davi disse para ele, quando ele quis matar Saul, não vamos tocar no ungido do Senhor, assim também agora Davi está dizendo para ele: não, se ele está falando, se ele está fazendo, é porque Deus autorizou, é porque Deus que está mandando. Nós também, nesse momento, como Abisai, nós ficamos indignados com muitas coisas. Ficamos indignados com a política, ficamos indignados com a sociedade, ficamos indignados com um monte de coisas que está acontecendo no nosso país. Você fica indignado, mas você pode ficar indignado, mas você não pode permitir que chegue até a ira. Se chegar até a ira, você não pode, aquilo que a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, né? Então nós temos que tomar o cuidado de não querer ficar indignado, ficar irado e até um ponto de pecar, realmente, né? Nós somos assim, nós queremos resolver os nossos problemas da mesma maneira que Abisai. Ficamos indignados, e quando eu fico indignado, então o que eu vou fazer? Eu vou eliminar o problema. Só que quando eu quero eliminar o problema, eu quero eliminar também o que causou o problema. Eu elimino mesmo. Eu vou excluir, não quero saber de você, não quero saber dessa pessoa, eu vou excluir você do meu Facebook, do meu WhatsApp, vai ser excluída, não quero mais saber daquela pessoa, não quero saber mais dela, né? Como Jesus, uma vez Jesus disseram para Jesus assim: Senhor, quer que arranquemos o joio? Não, ele deixa crescer junto o joio e o trigo, né? Mas nós não, nós queremos chegar lá e arrancar o joio e o trigo tudo junto, né? Vou eliminar o problema. Eu estou com um problema com o irmão, então eu vou eliminar o problema e o irmão tudo junto. Para mim é assim, nós ficamos indignados com isso, né? Abisai era um homem segundo o coração de Davi. Ele era devoto, um homem devotado a Davi. Ele era sobrinho de Davi, né? Ele era filho de Zeruia. Zeruia,
O nome Zeruia quer dizer bálsamo. Ele era filho de Zeruia, que era irmã de Davi. Os três eram irmãos, né? Os três irmãos. E o terceiro e último personagem, Davi. E eu queria mostrar para você. Davi, esse homem Davi, um grande rei, um grande administrador, alguém que que administrava com uma capacidade impressionante, né, o reino. E de repente ele estava passando por uma situação, ele era, em termos familiares, ele era um fracasso, mas em termos de administrativo, como rei, ele era um grande rei, né? E ele está passando por um momento, talvez o momento mais difícil da vida dele. Ele é traído, ele é enganado, ele é ameaçado, ele é perseguido, ele recebeu um golpe de Estado, né? Um golpe de Estado, e foi justamente por quem? Pelo seu próprio filho. A angústia, a dor que esse homem estava passando nessa fuga era muito grande. E ele queria talvez chegar em algum lugar onde ele estava indo, ele chegar e ser acolhido com amor por aquelas pessoas. Mas quando ele chega naquele lugar, Baurim, aquela aldeia, quem lhe aparece? Aquele homem. O homem chega já atirando pedras, o homem chega caluniando, o homem chega fazendo tudo que é realmente contrário à vontade de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Este era o homem segundo o coração de Deus. E Davi, umas reações que ele teve também, Davi era olhando para a palavra de Deus, olhando para Tiago 1,19, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. E nesse momento, num momento tão difícil para ele, para Davi, ele consegue ficar pronto para ouvir. Ele é paciente, ele começa a ouvir todas aquelas acusações, aquelas calúnias que ele está ouvindo. Ele está pronto para ouvir, ele é paciente. Né? Que nós também sejamos pacientes também, né? Não para ouvir somente as coisas boas, né? Elogios. Eu quero ouvir elogios, então elogio eu sou paciente. Mas quando eu começo a ouvir coisas que é contrário à minha vontade, né? Contrário a mim, então eu sou um impaciente. Então eu não consigo, então eu não estou pronto para ouvir. Eu só quero ouvir o que é bom para mim. Tardio para falar, né? Nós temos que ser, assim como Davi, nós temos que ser pessoas também que seja tardio no falar. Ao invés de ficar reclamando, tentando se justificar, tentando dar resposta, bateu, levou, né? Dar resposta, tentar se justificar diante das acusações que estão sendo feitas. Ele foi paciente, ele foi tardio em falar. Ele não falou com Simei, ele também não se irou, ele não ficou irado com aquela situação. Ele também foi humilde, ele teve essa humildade. A Bíblia diz que os humildes de espírito herdarão o reino do céu. E ele foi humilde, ele era o rei, ele tinha a autoridade e o poder ali como rei, mas ele usou da sua humildade e ele não reagiu. Davi também, ele foi, a Bíblia diz que irai-vos e não pequeis, Efésios 4, 26. Ele não se irou em momento algum, ele não se irou. Davi também, ele confiou no Senhor de todo o coração, toda a confiança dele foi depositada em Deus. Ele, em momento algum, ele confiou em cavalo, ele confiou em cavaleiros, ele confiou em carros, ele confiou no Senhor, naquela situação que ele estava passando, de constrangimento, né? E naquele momento ele louvou a Deus, ele estava louvando a Deus, ele estava glorificando o nome do Senhor, mesmo sendo apedrejado, sendo caluniado. E ele deixou que a vingança, né? Aquela vingança teria que vir do Senhor. A vingança era do Senhor, não era dele, né? E ele entendeu a soberania total de Deus na vida dele. E ele dizer assim, tudo que esse homem está falando, eu tenho certeza absoluta que é Deus que está mandando ele falar para mim.
Às vezes nós passamos por situações que pessoas dizem para nós, olha, você é assim, você é assado, você é desse jeito, e a gente diz, não é possível que Deus está falando isso para mim, eu não sou assim. A gente tenta se justificar. E para concluir, eu queria ler com você 2 Pedro, livro de 2 Pedro. Segunda Pedro, ele vai dizer assim: Segunda Pedro 2, desculpa, 1 Pedro 2, 23. 1 Pedro 2, 23. Davi, ele foi todo esse homem, esse humilde, esse paciente. Davi foi um homem de angústia, um homem de sofrimento, um homem que passou por várias situações, e ele assim se tornou ainda o homem segundo o coração de Deus. Mas uma coisa, uma notícia que eu trago para você é que, mesmo sendo tudo isso, Davi, ele não morreu por mim. Davi, ele não morreu por você. Davi foi um tipo daquele que morreu por mim, que morreu por você, que fez a diferença nas nossas vidas, na minha vida e na sua vida. Pedro diz assim: o qual o injuriavam e não injuriava, e quando padecia não ameaçava, mas entregava àquele que julga justamente. Ele não reclamou, ele não devolvia aquilo que ele sofria. Jesus, ele não devolveu. Ele, como Senhor, ele sofreu humildemente até a morte de cruz, por mim e por você. Mas ele não injustificou, ele não retribuiu, ele de forma alguma, ele pagou com a mesma moeda, né? Ele simplesmente foi humilde até a sua morte. E Pedro está dizendo, ele foi injuriado e ele não injuriou. Ele foi maltratado e ele não maltratou ninguém. Ele morreu por mim e por você naquela cruz. Jesus fez a diferença na minha vida. E Jesus fez a diferença na sua vida, com certeza, absoluta. Que nós possamos aprender com esses homens, sim, do que eles, de bom que eles fizeram, mas acima de tudo, que nós possamos aprender com Jesus a ser humildes, ser paciente, a ser perdoador, a ser alguém que realmente venha fazer diferença na vida das pessoas, na vida daqueles que nos amam, na vida daqueles que nós amamos, para que a gente seja verdadeira luz na vida das pessoas. Amém? A palavra de Deus diz assim, que Jesus fala assim, você, eu, nós somos a luz do mundo. Nós devemos, como luz do mundo, iluminar o mundo, não é isso? A luz que ilumina o mundo não é a minha luz. Não é a minha luz. Não é a sua luz. Mas é a luz de Cristo que brilha em você. É a luz de Cristo que brilha em mim. É essa luz que tem que fazer a diferença na vida das pessoas. Uma ilustração para a gente encerrar diz assim, que um vagalume, ele estava fugindo, porque tinha alguém perseguindo ele. E ele fugia para cá, fugia para lá. De repente, ele olha e vê que era uma cobra que estava perseguindo ele. Ele parou e disse para ela assim, por que você está me perseguindo? O que eu te fiz? Né? Você está querendo me matar? Você está querendo me devorar? Aí a cobra falou assim, não, eu não tenho interesse de matar você. E também nem de devorar você, porque você não é a cadeia alimentícia minha. Né? Você não faz parte. Mas então por que você está me perseguindo? Eu estou te perseguindo porque essa luz que está em você está me incomodando. A luz que está em você, a luz de Cristo, quando ela começar a incomodar, você está fazendo a diferença.
Senhor, eu quero te louvar nesta noite, bendizer, dar glórias a Ti. Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui, na presença do Senhor com meus irmãos. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração e ao coração dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir em paz para casa, que o Senhor possa nos levar em segurança, cada um, e aqueles que estão, Senhor, nos assistindo pela internet, Pai, que o Senhor seja uma bênção realmente para eles também, que tenham uma boa noite, que cada um possa ser realmente luz neste mundo, fazer a diferença na vida de cada uma das pessoas, mas que tudo isso seja para honrar e glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Boa noite para cada um de vocês. Que Deus abençoe a noite de vocês e abençoe você também que está aí na internet. Deus abençoe você e obrigado pela atenção de vocês. Amém? Deus abençoe. Como descrever? Como explicar um amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar? Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração, tudo que eu disser, no hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor,